Como está? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos orar. Abençoa-nos, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra. Completa no nosso coração aquilo que precisa ser preenchido para colocarmos em prática todos os ensinos dela. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos juntos mais uma vez e estamos estudando ainda as cartas do apóstolo Paulo. Estamos estudando a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, o verso de número 13, ao capítulo 5, o verso de número 28. Semana passada nós falamos que o nosso tema seria escatologia, e aí fica todo mundo querendo saber do que trata o assunto. Bem, hoje ele vai tentar tirar dúvidas e inseguranças da igreja em Tessalônica. Todos os capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo faz referência à parousia, a palavra que se refere à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então esse assunto suscita no coração do povo muitas dúvidas entre os crentes de Tessalônica. E o apóstolo Paulo então vem para tirar estas incertezas, desfazer essas incertezas. Apesar dos tessalonicenses terem ouvido a mensagem de Paulo, terem lido a sua carta e entenderem os propósitos da carta, pairava no seu coração algumas preocupações. Por exemplo, eles ficaram preocupados com os crentes que tinham morrido. Eles vão participar da mesma alegria quando o Senhor Jesus Cristo voltar? Os seus corpos aguardariam uma ressurreição futura? Se eles estivessem vivos, como se encontrariam com o Senhor? Quando, em que tempo haverá de acontecer, se dará a volta do Senhor Jesus Cristo? Então, Paulo não quer que os crentes fiquem ignorantes, como nós também não queremos ficar ignorantes e queremos que os irmãos tenham o seu pensamento voltado para as Escrituras Sagradas e que entendamos um pouco mais, se não tirarmos todas as dúvidas, pelo menos acalmarmos o nosso coração, tendo viva essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Daí então uma atenção especial a este tema nestes dois capítulos. A primeira coisa que o apóstolo afirma aqui é que nós somos guardados com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso de número 13 e 14, ele vai falar a respeito disto. É interessante, meus queridos, que a Bíblia fala da morte como sono. Está lá em Mateus, capítulo 9, o verso de número 24, quando Jesus foi à casa de Lázaro para ressuscitar Lázaro, ele diz que Lázaro apenas dormia. Lá em 1 Coríntios 15, 20 também há uma expressão que diz os que dormem ou os que dormiram no Senhor. Mas nem de longe esse texto está afirmando e oferecendo apoio a uma doutrina que existe por aí, que fala que o crente, quando morre, ele fica dormindo. Por exemplo, os testemunhas de Jeová defendem esta doutrina, que não vai para o céu, que fica dormindo, não é? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra morte aqui, dormir no lugar de morte, é dizer que há um estado de inconsciência sim, tal qual quando nós deitamos para dormirmos uma noite de sono, isso vai acontecer conosco. Os pagãos e incrédulos usam essa palavra dormir como um eufemismo, E nós aprendemos que, biblicamente, essa palavra vem para amenizar esse medo aterrorizante da morte.
Para o cristão, entretanto, a palavra morte é para suavizar a ideia de morte, de sono aqui, vem para suavizar a ideia de morte. Então o verbo dormir torna então essa aplicação adequada aqui nesta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Cristo morreu, diz nos Hebreus, para tirar o temor da morte. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós não soframos medo da morte ou não soframos na morte. O Senhor Jesus Cristo sofreu isso na morte, sofreu tudo o que haveria de sofrer no nosso lugar. Tirou as aflições, principalmente as aflições desse tempo presente. Nós descansamos na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem morre no Senhor vive na eternidade com o Senhor. Você já leu a oração sacerdotal lá em João 17, quando Jesus Cristo fala: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Uma outra expressão que nós vamos perceber foi quando o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o ladrão, enquanto um ridicularizava e ria, o outro fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a morte de Jesus Cristo, essa garantia de que nós vamos estar guardados pelo Senhor. Então Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: não fiquem tristes não, porque quando nós fechamos os olhos nesta vida, aqueles que já partiram estão guardados com o Senhor. A segunda coisa que a lição nos ensina hoje, nesse texto de 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 4, de 15 ao 18, é que esse estar guardado com o Senhor para sempre, para sempre. O ensino do apóstolo Paulo aqui aos Tessalonicenses não é resultado de especulação, não vem com nenhuma doutrina nebulosa ou metafísica, não. Se alguma coisa não foi entendida nos ensinos de Jesus Cristo, se não ficou claro quando o Senhor Jesus falou nos evangelhos, aqui nós vamos perceber, e constitui-se aqui uma revelação dada ao apóstolo Paulo, de maneira que ele fala que é na palavra de Deus que ele encontra esses ensinamentos. Capítulo 4, verso de número 16. Quando o Senhor voltar, ao som da trombeta, ele vai arrebatar os seus servos, que irão encontrar-se com ele nos ares. E aqui, esse fato que é mencionado, nós traduzimos e falamos uma palavra que se chama arrebatamento. A vinda do Senhor Deus pode ser vista como um drama que se desenvolve em 2 atos. No primeiro deles, nós vemos o Senhor Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja, vindo buscar os crentes. E diz-nos os evangelhos em João 14:3, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar e eu virei e vos levarei para mim mesmo. João 17:24 também fala a respeito desta coisa. Em outro texto nós vemos que um será levado e o outro será deixado para não participar da tribulação, não participar deste sofrimento. Mateus 24, 39 a 44 é que fala dessa vigilância que deve acontecer. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte na sua carta: aos vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus, eles não entrarão na glória antes dos que tiverem morrido. Ele diz que não precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso de número 16. E quando Paulo fala em 1 Coríntios a respeito da ressurreição, ele fala a respeito de coisas muito lindas e belas. Ele diz ali a respeito de corpo físico e de corpo espiritual. Pode haver aqui um paradoxo, mas não. Se nós morremos com um corpo físico aqui,
nós, quando ressuscitarmos, teremos um corpo transformado, um corpo espiritual glorificado, à semelhança do corpo de Jesus Cristo, quando da sua ressurreição. Que coisa maravilhosa e bela para a nossa fé, para a nossa crença. Como crentes, irmãos, nós que estivermos vivos, não precederemos os que morreram. Eles ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. O corpo carnal, o corpo corrupto, vai entrar no céu com esta corrupção, mas o corpo espiritual transformado, à semelhança do corpo de Cristo, esse sim irá ao encontro com o Senhor, nos ares, tá certo? Então, os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim, que nós estaremos com o Senhor para sempre. Você crê nisso? Seu coração palpita, sua alma bate forte quando você olha essas verdades maravilhosas. Veremos estar longe desse mundo, desta coisa tão triste e corrompida, que às vezes traz até dores no corpo e na alma do crente. Seremos transformados, porque somos salvos por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. A terceira e última verdade que o texto nos ensina é a respeito da vigilância, porém com sobriedade. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 6. O apóstolo Paulo recomenda aqui, meus queridos irmãos, que os tessalonicenses não se preocupem. Estavam preocupados, quando será o tempo? Em que época isso vai acontecer? Quando será a data que isso se dará? A volta de Jesus Cristo. Bem, não foram só eles que tiveram essa preocupação. Uma vez interrogaram Jesus Cristo, dizendo quando ele haveria de voltar, quando seria o tempo da volta. E Jesus Cristo disse, nem eu, nem os anjos dos céus sabemos o tempo e a época. Só Deus, o Pai, é que o sabe. Bom, e aí? Não devemos ficar preocupados? Devemos ficar vigilantes. Devemos fazer essa vigilância com sobriedade. Cuidado com as especulações. O Senhor Jesus avisou que viriam falsos, ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo acolá. E é interessante que a Bíblia vai usar aqui, na linguagem de Paulo, duas figuras muito bonitas. E uma delas nós já vimos no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, nos Evangelhos. Por exemplo, é a figura do ladrão de noite. Não é Jesus que vem como ladrão de noite. O dia do Senhor, o dia da volta, virá como um ladrão de noite. Está lá em Mateus 24, 43, em Lucas 12, 39, em 2 Pedro 3, 10, nós vamos ver essa referência usando a expressão ladrão, ladrão da noite. Olha, nós tomamos todos os cuidados, hein? E preparamos usando todos os recursos para que não sejamos assaltados, para que o ladrão não nos traga dano. Por melhor que sejam os cuidados, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento, tomamos todas as precauções, mas o ladrão vem e ele surpreende, por melhor que seja a segurança da casa. A outra figura que vai aparecer aqui é a figura da mulher grávida, que ela está esperando o tempo das dores do parto, das contrações. Ela sabe que as dores de parto virão, ela sabe que as contrações vão acontecer, mas ela não sabe quando virá e em que intensidade virá essas dores. Existem as dores, as dores virão, não tem como correr, mas não se pode prever o momento certo em que a mulher vai sentir
as dores de parto. Então essas duas figuras, a do ladrão e a mulher grávida, é usada para falar a respeito de tempos e épocas da volta de Jesus Cristo, para nós reconhecermos a volta de Jesus. A Bíblia diz que é para se prestar atenção nos sinais. O apóstolo Paulo diz aqui que o crente não será surpreendido, porque na ocasião da volta do Senhor, do nosso Salvador, nós saberemos na sua segunda vinda. Somos filhos da luz, não dormimos, e aqui a expressão fala em sobriedade, para ser sóbrio, para contrastar com embriaguez. Aquele que anda embriagado, aquele que anda fazendo coisas erradas, ele não tem controle e domínio, não pode perceber as coisas. Mas o crente precisa ser sóbrio, precisa ser vigilante para ele perceber o tempo em que Jesus está e estará voltando. Meus amados irmãos e queridos, temos convicção de que não ficaremos entre aqueles que sofrerão. Andaremos e estaremos com o Senhor, porque nós estamos vigilantes. Terminando então algumas verdades práticas. Jesus voltará, sua segunda vinda foi prometida e ele haverá de vir. Há mais de 300 vezes a Bíblia fazendo menção à segunda vinda do Senhor Jesus, a este segundo advento. E precisamos ser vigilantes, estarmos prontos, porque não seremos surpreendidos, porque todo olho verá. A segunda coisa que o texto fala a respeito da volta do Senhor é que ela será de grande glória para os salvos, para o crente. Há um hino que nós cantamos e que no final eu vou fazer uma leitura de uma estrofe deste hino, e diz que será de grande glória para mim, será de grande glória para mim. E a terceira coisa que a lição vai falando é a respeito dos tempos e das épocas, que serão e devem ser aspectos secundários dessa doutrina. A Bíblia diz que nós devemos ter uma preocupação com o nosso estado espiritual, da nossa vida com o Senhor, do nosso relacionamento com Deus, vivemos de forma obediente e vivemos de forma sóbria, estejamos vigilantes, sem preocupação de quando será. Saberemos como será, porque a Bíblia dá indícios. Há pessoas que já profetizaram que anos atrás ele voltaria. Surgiram até movimentos que creram nisso e que fizeram cisões. Por isso é que a lição está dizendo para a gente que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes e não ficarmos preocupados com uma data específica. Que Deus te abençoe. No nosso próximo encontro, nós vamos falar então um pouquinho mais, falar sobre aguardar a volta do Senhor. Você vai ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? De 2 Tessalonicenses. A leitura diária da nossa lição aparece agora no finalzinho aí da nossa apresentação, e você vai poder ler para cada dia, segunda, terça, porque são textos que estão fora também das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Agora, não deixe de fazer aquela leitura do formulário em que a igreja tem uma proposta para nós lermos a Bíblia durante todo o ano. Parabéns para a nossa igreja, que no dia 3 comemora o seu aniversário. 3 de outubro é o dia do aniversário da nossa igreja. Vamos estar com festividades nos 3 cultos, culto da manhã, culto vespertino e o culto da noite, comemorando e agradecendo a Deus por mais um aniversário da nossa igreja. Haverá também a celebração da ceia do Senhor. Termino lendo o hino de número 489, Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. Será grande glória para mim, será grande glória para mim.
mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.